Paz e graça, amados. Daqui eu vou subir, amado pastor Francisco Seca. Estamos aqui mais uma vez através da emissão A Verdade para aportar aos amados a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos partilhando a palavra de Deus ligada ao tema do Egito a Canaã. Estou aqui com o irmão Jaime Gaspar, ele que estará fazendo desenvoltura deste tema. Acredito que já temos também lançado algumas pinceladas sobre o tema, quando falávamos acerca da marcha de Israel no tabernáculo. Como certamente eles saíram do Egito, entraram no deserto e depois então entraram em Canaã, certamente eles terão evoluído a sua marcha dentro de um tabernáculo. Mas estamos aqui, amados em Cristo, para certamente falarmos acerca do Egito a Canaã. E o servo de Deus, então, o irmão Jaime Gaspar, estará fazendo a desenvoltura, trazendo também algumas novidades daquilo que realmente não teremos falado ali. Então, que Deus abençoe este momento, estejam continuamente ligados e sejam abençoados. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. É sempre com muito prazer que nós fazemos esse trabalho, gravando vídeos, partilhando um pouco a palavra de Deus com todos quanto podemos partilhar, porque ao fazer isso não estamos a fazer nada de especial. É para isso exatamente que Deus nos chamou. Amém. E a Bíblia diz, sempre que fizerem alguma coisa, digam, somos servos inúteis. E Paulo ainda diz na carta aos Coríntios, disse, ai de mim se não fizer o que me é imposto fazer. Portanto, não é nada demais, senão a missão pela qual todos nós fomos chamados. Até você que está nos acompanhando, esperamos que nos próximos tempos sejas tu a levar essa mensagem onde não chegou ainda através de nós. Davi havia dito nas suas profecias que os filhos são como flechas. Amém. Na couraça. Entenda sempre que as flechas estejam sempre mais distantes do que quem está a tirar, do que o flecheiro. Portanto, onde eu cheguei, espero que tu pegues e daqui leves para mais adiante. Portanto, estamos a falar de uma questão importante, que é do Egito a Canaã. Eu gostaria de começar a minha intervenção de hoje com uma escritura aparentemente simples, mas de muito valor, que é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. Apóstolo Paulo havia dito, agora porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio da revelação, ou da ciência, ou conhecimento, ou de profecia, ou de doutrina. Amém. Segundo a palavra de Deus, ela só tem utilidade se é abordada nesses 4 aspectos. A palavra de Deus não é filosofia. A palavra de Deus não são sabedorias humanas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 diz que nas sabedorias humanas as pessoas não conseguiram conhecer Deus. Portanto, hoje Deus entendeu salvar as pessoas pela loucura da pregação. E essa pregação é anunciada ou pela revelação, Sim. ou pelo conhecimento, Pela doutrina. ou pela profecia ou doutrina. Portanto, não pode ser nada fora disso. Caso contrário, a Bíblia diz o que se aumenta vem do diabo, vem do maligno. Portanto, essa é a palavra de Deus. Quando na Bíblia encontras essas questões de um povo a sair do Egito, a ir para Canaã, não é em vão. No meio de tudo isso, Deus tem um pensamento oculto. Amém. E se Deus não fosse assim, se Deus não tivesse colocado as coisas assim, não haveria necessidade de nós procurarmos Deus. Talvez eu podia ir numa universidade, me formava e já tinha todo o conhecimento necessário para fazer a interpretação da Bíblia, com certeza fazer a interpretação de um livro qualquer. Amém. Ainda bem que a palavra de Deus só se explica com a ajuda do próprio Deus. Só se explica com a ajuda do Espírito Santo. Se alguém vir lá Egito e ir procurar Egito e localizar o Egito geograficamente na África, Sim. está cometendo um erro. Porque Deus não colocou aí Egito para você estudar geografia, mas é para você entender Egito de acordo com a palavra de Deus. Para avançarmos, vou pegar uma outra escritura, que é a primeira carta de Pedro, no seu capítulo 2, no versículo 11. Diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Portanto, é uma escritura completamente importante e de muito interesse nesse tema que vamos abordar. Pedro diz que somos todos peregrinos. Peregrino é alguém que está viajando. Teve um ponto de partida e tem um destino. Esse é peregrino.
E disse também forasteiros, ou seja, estrangeiros, pessoas não pertencentes a esse lugar. Já deves ter uma ideia porque que Jesus disse em João capítulo 17 que vos deixo no mundo, mas não são do mundo. Ou seja, se nós não somos do mundo, então somos estrangeiros no mundo. Mas então somos da onde? Estamos a fazer o que no mundo? O nosso tema de hoje é do Egito a Canaã. E dou glórias a Deus por termos escolhido esse tema. Porque eu acho que se percebermos esse tema, se entendermos, talvez mesmo a nossa postura nas coisas de Deus, na vida, poderá sofrer alguma influência e mudança. E eu estou a acreditar, com a ajuda do Espírito Santo, que assim será. Para entrarmos diretamente nesse aspecto, vou ler o texto de Êxodo capítulo 3, quando Deus se encontrou com o profeta Moisés. E Deus teve uma conversa com Moisés. Começo a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetró, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Por causa do tempo, vamos parar ali. Esse texto conta a história de como Deus encontrou-se com o profeta Moisés. E na sua conversa com Moisés disse: eu ouvi os gritos do meu povo, e tenho visto a dor que passam lá no Egito. Agora desci para lhes libertar. Mas vai você, Moisés, vai lhes tirar do Egito e vais lhes levar para um lugar que eu vou te mostrar. E esse lugar, como todos já temos uma ideia, era um país chamado Canaã. Esse era o lugar escolhido por Deus para o povo que estava no Egito ir lá. A princípio, deixa-te lembrar que antes de Israel estar no Egito, em cativeiro, morava em Canaã. E Deus apareceu a Abraão em Gênesis capítulo 15 e lhes disse: esse teu povo daqui está aqui em Canaã. Eu permitirei que eles saiam daqui e vão para um lugar onde serão considerados estrangeiros. E lá serão subjugados durante um tempo. Depois eu vou ir lá lhes buscar. Mas quando? Deus fixou o tempo. Quando o pecado dos amorreus tiver chegado ao seu topo. Portanto, repara que aqui há uma ligação com o tempo também. E acho que ao desenrolar do tema vamos ter tempo para explicar isso. Mas em suma, estamos a dizer que um povo que morava em Canaã, depois de um determinado tempo, Deus permitiu que fosse para o Egito, onde? Num lugar onde eles eram estrangeiros. E Pedro disse que nós também somos estrangeiros aqui no mundo. Não se chateia comigo se eu começar a fazer paralelismo entre Egito e mundo. Amém. Porque são dois aspectos que nos chamam aqui a atenção. Esse povo era estrangeiro no Egito, sim ou não? Sim. Nós somos estrangeiros no mundo, de acordo com Pedro, sim ou não? Também sim. Então, de alguma forma, o Egito da Bíblia está começando a se tornar o mundo todo. Amém. Porque repara que Israel não era o único povo estrangeiro no Egito. Tinha muitos outros povos. Mas a atenção de Deus recaiu sobre Israel. É para entender que apesar de ter várias nações nesse mundo, mas só a igreja de Deus, só os eleitos de Deus, só aqueles considerados filhos de Deus são estrangeiros no mundo. Por isso é que Jesus dirigiu-se apenas aos seus discípulos a dizer: só vocês é que eu deixo no mundo, mas não são do mundo, só vocês. Não tinha nada a ver com romanos. Os romanos também eram estrangeiros em Israel. Se visses um romano em Israel, o romano é italiano. Israel é o país dos judeus. Eles também podiam ser estrangeiros lá, mas não são. Não são estrangeiros lá. Só mesmo os discípulos. E por sinal, esses discípulos até eram judeus. Eram judeus. Mas lá mesmo em Israel são estrangeiros. Ou seja, nós, os filhos de Deus. Apesar de estarmos aqui no mundo, só nós, os filhos de Deus, somos estrangeiros no mundo. Mesmo que eu tiver nascido em Angola, no Brasil, na América, onde quer que seja, sou estrangeiro. Nasci em Angola, sim senhora, mas estou aqui em Angola, sou estrangeiro. Por quê? Porque a partir do momento em que eu acredito em Jesus, creio na palavra de Deus, me converto para cristão, perco essa identidade terrena, essa identidade da terra, e ganho a identidade do céu. Nós somos cidadãos do céu. Vou dar aqui uma questão.
Se reparares, quando Jacó fez o trabalho para que lhe dessem a Raquel, tendo acordado de manhã, viu ao lado que não era Raquel, tinha lá a Lia. Foi ter com o sogro, mas por que me fizeste isso? O sogro lhe disse, não é costume nesse país a irmã mais nova casar antes da irmã mais velha. Não é costume. Estás a entender por que nós não podemos andar em fornicação, nós não podemos matar, não podemos roubar, porque no nosso país não é costume. Não é costume. O nosso costume é a lei de Deus. Quando Amã passasse, todo mundo tinha que se curvar, mas Mardoqueu não se curvava. Quando lhe perguntaram, mas por que não te curvas? Disse, sou judeu. Não é costume. Sou judeu, no nosso costume nós só nos curvamos diante de Deus. No nosso costume só ajoelhamos para invocar Deus, para adorar Deus. Portanto, se eu não roubo, não é porque sou burro, é porque não é meu costume. E eu não posso me insurgir contra o costume do meu país. E o nosso país não é daqui. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que nós temos uma outra cidade celeste, edificada no céu, cujo arquiteto e o edificador não é homem, mas é Deus ele próprio. Portanto, Egito, onde Israel se encontrava. Ao falar de Israel hoje, a Bíblia diz assim, todas as coisas que lhes aconteceram e foram escritas, estou em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, foram escritas para que nos servisse de instrução. Amém. Ou seja, Deus usava Israel como um material didático para ensinar o mundo inteiro. Amém. Glórias a Deus. É isso a Bíblia. Pegou um povo para servir de instrução. Como por exemplo, a Bíblia diz no livro de Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 8, os homens serão sinais. Os sinais que Deus vai usar. Por exemplo, Deus queria mostrar um dia como é que Israel vai para o cativeiro. Disse a Ezequiel, você faz um buraco na parede, pega nas tuas biquatas e passa. Mas por que Deus? Quero mostrar como é que eu vou levar Israel no cativeiro. Ele é um sinal. Pegou Isaías e disse, anda num. Ok. Mas por quê? Porque eu quero mostrar como é que eu vou despojar as nações. Portanto, é um sinal. E Deus usava Israel como um sinal. Quando você vê Israel, que era o povo de Deus, a ir no cativeiro no Egito, Deus queria simplesmente mostrar como é que o seu povo deixaria o céu, Amém. a sua habitação, e viria aqui no mundo. E aqui no mundo não serão chefes, não vamos ser chefes aqui. Nós aqui não somos chefes. Aqui somos escravos, mas não somos escravos do pecado. Outrora éramos escravos do pecado, mas uma vez libertados pelo sangue de Jesus Cristo, somos escravos de Deus. Estamos a perceber, né? Por isso é que se você lê em Filipenses, Paulo diz, eu sou servo de Jesus, sou servo de Cristo, sou escravo de Cristo. Nós somos escravos de Cristo. Mas aqui há alguém que está liderado. Sim. Primeiro o livro de João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno, do diabo. Satanás é que é o rei. Ele é a imagem que outrora era representada por Faraó no Egito. Por quê? Porque a Bíblia diz que subiu um faraó que não conhecia José e começou a maltratar Israel. Aqui também para dizer que se você ver um chefe a maltratar Israel, não conhece José. Qualquer líder que maltrata Israel não conhece José. Você quando está a maltratar o povo de Deus é porque não conhece Jesus. Não tens conhecimento de Jesus. Se tiveres conhecimento de Jesus, os teus amigos serão os filhos de Deus. Salmos capítulo 16, versículo 3 diz que o meu afeto é para os santos que estão no país, para os justos. Quando um chefe está a maltratar Israel, não conhece José. Entre parênteses. Para avançar, Moisés disse a Deus, mas como? Como é que eu vou libertar Israel? O que é que eu vou dizer a Faraó? Deus disse, vou te enviar a Faraó. É mesmo nele. Repara que Deus está mandando Moisés justamente na pessoa que procura lhe destruir. Porque Moisés havia feito crime no Egito, fugiu, o faraó queria lhe matar. Deus disse, é mesmo com ele que você vai ter. Ora, o grande adversário de Jesus, que é a verdade, é o diabo Satanás. E é mesmo ele que Jesus tinha que vir enfrentar para libertar o Israel do Egito, que somos nós. Amém. Ou seja, para nós sermos libertos do cativeiro do Egito,
tínhamos primeiramente que ver Jesus, o verdadeiro Moisés, a descer e enfrentar Faraó, que é o diabo. Não é à toa que o ministério de Jesus começou, a primeira pessoa que ele enfrentou é a serpente no deserto. Mateus capítulo 4, foi direto no deserto para ser tentado. A luta começou. Por que tinha que ser ele? Porque Jesus tinha dito alguma coisa. Disse assim: quem de vocês é capaz de entrar na casa de um homem forte e tirar as coisas de lá, as suas propriedades de lá, sem antes lhe amarrar? Ou seja, para que as coisas fossem tiradas da casa do homem forte, o homem forte primeiramente tinha que ser vencido. E o homem forte que nos dominava era diabo, Satanás. O mundo inteiro estava debaixo da dominação do diabo. Mas para que nós fosse, por isso é que quando Moisés veio, fisicamente assim, todos os profetas que vinham, ninguém conseguia trazer a vitória. Ninguém conseguia. Porque todos eles não conseguiam derrotar o diabo, Satanás. Ninguém conseguia. Repara que em Israel, se leres no livro de Samuel, estou no livro de 1 Samuel capítulo 16, capítulo 17, para todo Israel sair do cativeiro de Golias, alguém tinha que vencer Golias ele sozinho. Não era questão, não, lutamos com filisteus, ganhamos, não. O problema era vencer Golias. Uma vez Golias derrotado, todo o povo de Israel sai do cativeiro de Golias. Portanto, era essa mais ou menos a história. Eu gosto sempre de lembrar o livro de Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus fala a mesma coisa várias vezes, de várias formas. Portanto, nós, toda a humanidade, quando estava debaixo do poder de Satanás, precisávamos de alguém que vinha nos tirar. Estamos a comparar isso com Israel, que estava no Egito, que precisava de alguém que viesse enfrentar Faraó, para que esse povo, em contrapartida, pudesse sair do cativeiro. Enfim, Moisés desceu, foi enfrentar Faraó para cumprir aquela escritura que, quando o homem forte é amarrado, então as suas propriedades podem ser libertadas. Porque, na verdade, nós nos tornamos escravos de Satanás através do pecado. É o pecado que... Porque o pecado é assim, é como uma dívida. Se você vê no livro de 2 Reis, um homem tinha dívida. Quando morreu, os filhos deles naturalmente tinham que ser levados a escravos dessa pessoa que ele tinha dívida. Portanto, era mais ou menos isso. O nosso pai era Adão. Adão pecou, então ficou endividado com Satanás. Naturalmente, todos nós fomos levados como escravos de Satanás. Alguém tinha que vir nos libertar. Por hoje vamos parar aqui, mas retém aqui, Egito que estamos aqui a referir é o mundo. Israel, como exemplo que Deus sempre usou, é a representação de todos os filhos de Deus. Atualmente não estamos a falar de Israel física, mas estamos a falar de todos aqueles que creem em Jesus. Porque Jesus havia dito assim aos judeus: se vocês fossem filhos de Abraão, deveriam crer em mim. Ou seja, para ser filho de Abraão tem que crer em Jesus. Ora, todos aqueles hoje que têm fé em Jesus, que creem em Jesus, são considerados filhos de Abraão. Portanto, somos todos Israel. O que nos torna Israel hoje é o facto de termos fé em Jesus. Amém. Porque João capítulo 8, Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, deveriam crer em mim. Como nós hoje cremos em Jesus, então somos filhos de Abraão segundo Jesus. E como somos filhos de Abraão, não esqueça que em Gênesis capítulo 5 há uma promessa que, capítulo 15, é uma promessa que Deus havia feito a Abraão, que os teus filhos serão estrangeiros numa terra alheia. Filhos deles somos nós. Amém. Somos os estrangeiros aonde? No mundo alheio. Por quê? Porque Satanás havia dito a Jesus em Mateus capítulo 4: esse mundo inteiro me foi dado. Amém. É dele. Por isso é que 1 João capítulo 5, versículo 19 diz que todo esse mundo inteiro está no poder dele. E nós estamos aqui. Então só éramos escravos dele. Mas precisávamos ser libertados e começarmos uma viagem que vai terminar em Canaã. Retenha isso. Que Deus abençoe. No próximo vídeo vamos dar sequência para detalhar mais. Glórias a Deus, glórias a Deus. Que Deus abençoe os amados. Ouvimos aqui a exposição de grandes verdades sobre o tema do Egito a Canaã. Amados, o Egito é o mundo. Certamente somos simplesmente estrangeiros, somos peregrinos no mundo. Não devemos ser iguais aos iguais, devemos ser um povo diferente porque somos o povo de Deus.
neste mundo. Amados em Cristo, Deus vos abençoe. Estaremos vindo num próximo vídeo, estaremos fazendo mais ainda desenvoltura daquilo que temos começado a falar aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fazem a vossa inscrição no canal, divulguem o máximo possível os vídeos, deem os likes e façam os vossos comentários. Aquilo que realmente vocês ainda encontram como questões, aquilo que vocês não terão entendido. Então, volta e meia estaremos dando as respostas com o vídeo, onde nós então estaremos explicando aquilo que vocês não terão entendido perfeitamente. Que Deus abençoe vocês e estejam continuamente ligados. Amém.